O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Somos los de Independiente, de pierna fuerte y templada, guapos para una jornada. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast para falar do futebol de ontem e de anteontem. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, dupla que já há uma década senta para conversar de bola neste podcast. Uma década, a gente fala, são 10 anos de Central 3. Central 3 começou em 2013, o meu time de botão começou em 2013, a gente está em 2013, mas isso significa que a gente está terminando o nosso ano 11, não o nosso ano 10. O ano 10 terminou no fim de 2022, então são 11 anos já tocando essa bola. Com muito prazer, com muito carinho, a gente ao fundo ouve o hino do Independiente, a gente vai voltar para... Sabe o que aconteceu em 1984, Paulo Júnior? Entre outras coisas, né? Porque aconteceram algumas coisas em 84. Eu nasci. Como é que tá você? Dari, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão. Falar do Independiente, e a gente tem uma tabela, né? Com todos os programas que já fizemos ao longo de toda essa história, e a gente devia um programa para o Clube Atlético Independiente, um dos 5 grandes argentinos, o Rei de Copas, um dos grandes times, uma das grandes camisas do nosso continente e do planeta, por que não? E a gente estava devendo dar essa passada pela história do Rojo. Vamos nessa, falar de um momento importante, o último grande momento da história do Independiente, que não vive dias muito fáceis agora, nesses anos 20 do século XXI. Quero mandar um abraço para a gente tem 2 grandes amigos no Brasil que torcem para o Independiente, né, Paulo? Um é o Thiago Zal, a quem mandamos um abraço, um bom volante, e o outro é o Bruno Cururu, um bom zagueiro. Os dois gostam muito do Independiente. O Cururu, inclusive, esteve presente na Argentina em um dos jogos mais icônicos do século aí do Independiente, um 5-4 no Boca Juniors. Certamente eles estarão nos ouvindo, porque são os fritinhos do Independiente. A gente manda um abraço para eles. Tava no Rio de Janeiro recentemente, agora é você que tá, né? 3 semanas atrás, um mês atrás, eu tava no Rio de Janeiro e fiz amizade com um torcedor do Independiente também, só que aí que tá, né? Esse eu não lembro o nome e não tive a presença de espírito de procurar antes. Então, um abraço pro amigo da galera lá, um amigo da Mazi, um amigo do Vaso, que torce pro Independiente e voltou pra Argentina molhado de chuva, porque choveu sábado e domingo inteiro naquela cidade. O Clube Atlético Independiente, fundado em 1º de janeiro de 1905, faz parte de um seleto grupo dos chamados 5 grandes da Argentina, mas tem como principal marca a alcunha de Rei de Copas. Esse termo, ele existe desde 76, né? Naquela época, o time vermelho de Avejaneda levou o seu 12º título internacional e mereceu esse nome. Hoje são 18, sendo 7 edições de Libertadores, líder absoluto dessa lista, né? A gente está em 2023 aqui, talvez no fim do ano o Boca Juniors empate, porque está na semifinal da Libertadores ainda vigente, e o Boca tem 6, né? E 2 Copas Intercontinentais, 2 campeonatos mundiais, os últimos na temporada de 1984. E é para lá que a gente vai. O meu time de botão vai para 84 para falar dessas conquistas do Independiente. O Rojo, campeão da América e do mundo há quase 30 anos, um time histórico que certamente deixou muita gente saudosa no bairro não, né? No município de Avejaneda. Erro meu na conta, quase 40 anos, né? A gente tá ficando 40, velho. 84 verdade. são quase 40 anos. Como você, né? Um corpo vigente pode deixar claro como presença. Vamos rapidinho passar pelos anos 70, só para introduzir essa era dos anos 80 do Independiente. Foi na década de 70 que o clube
abriu vantagem nessa larga lista de títulos, eram 2 taças de Libertadores nos anos 60. Menos, então, que o tri do Peñarol, que o tri do Estudiantes, bicampeão como o Santos de Pelé, por exemplo, mas aí veio uma sequência de 4 Libertadores consecutivas, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, inclusive batendo o São Paulo na final de 74, e esse tetra seguido acabou consagrando o clube como um campeão a ser batido. O Rojo tinha ali 6 Copas Libertadores nas primeiras 16 edições. Era muita coisa, né? Um assombro. Hoje, como você já citou no início, só o Boca já alcançou esse hexa. É quem tem mais chances, claro, de chegar aos 7 campeonatos a partir desse momento, mas vale esse registro. Nas primeiras 16 Copas, 6 do Independiente era muita coisa. Em termos mundiais, nessas 6 conquistas que o Independiente tinha até aquele momento, o clube argentino perdeu, né? Porque aí você encontra o europeu para ver quem é o campeão do rolê todo, do mundo. Perdeu para a Inter de Milão em 3 jogos em 1964 e depois perdeu em 2 jogos para a mesma Inter de Milão em 65. Inter bicampeão do mundo. Perdeu depois para o Ajax em 72 e para o Atlético de Madrid em 74. Viu a disputa ser cancelada em 1975. O Bayern de Munique resolveu não colar. Parecia que eles tinham um festival na Casa Verde, não puderam ir. E o único sucesso, então, do Rojo em mundiais foi em 1973. Naquela ocasião, o Independiente bateu o Juventus num jogo único, né? 1-0 disputado em Roma, na Itália. A torcida de Roma torceu para Juventus ou para o Independiente? Interrogação. O gol foi de Bochini, no minuto 80, aos 35 do segundo tempo, mais ou menos, e garantiu, assim, o troféu diante de uma Juventus que tinha Dino Zoff, Mazzola, entre outros. Vamos ouvir o gol do título de 73, Independiente campeão do mundo, o golaço, por sinal, de Bochini. Pasa para Bochini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, se acerca al área, juega para Bochini, pega gol de Bochini, peligro de gol, mira el gol, 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 gol. Um golaço de Bochini tocando na saída de Dino Zoff, e a gente fecha a década de 70, lembrando que, claro, vem a Copa do Mundo de 78, obviamente o Independiente esteve bem representado, tinha Daniel Bertoni, tinha Rubem Galvão, tinha Omar La Roça e tinha Rubem Pagnanini no elenco do Menotti. O Bertoni, inclusive, era titular do time que ganhou a final da Copa do Mundo, mas a sequência do Independiente de 9 anos consecutivos levantando algum troféu terminava com o título argentino de 78. Então, no ano da Copa, Del Rojo, campeão local, era o 10º da sua história, um título conquistado numa corrida diante do River Plate. Terminava ali o grande momento da história do clube, mas a gente vai contar hoje a 7ª taça. A gente vai para os anos 80 para mostrar como que o Rojo virou hepta, teve 7 títulos da Libertadores e depois bateu o campeão do mundo. Os momentos são das torcidas aqui, né? Um abraço pro Matias Pinto, que me disse que o Pete, o líder da banda Intoxicados, é um torcedor doente do Independiente, por isso a gente está ouvindo a música Nunca Quise, uma das principais da banda Intoxicados.
Um abraço pro Pete também, né? Valeu, Matias. E pra Olson. Pete, né? E pra Pete, eu morei perto da Pete, né, em São Paulo. Aliás, você também, se a gente morava perto, e aí a Pete morava perto de mim, ela morava perto de você também. Depois eu te mostro o prédio, eu até sabia até o prédio, quem me contou foi Thunderbird. Thunderbird contava umas histórias repetidas, né? Então sempre que a gente passava no prédio da Pete, ele falava, o prédio da Pete. Aí eu nunca mais me esqueci. Deve ter se mudado também, né? Até porque hoje em dia o pessoal tá se mudando muito, né? Porque o aluguel tá embaçado, ninguém mais fica direito nos lugares porque tá complicado. Você tem opinião sobre reformar apartamento alugado, Paulo, ou não? Não tenho. Não. Tá bom. Temporada 1983. Na virada para os anos 80, o futebol argentino passou a ser dividido em 2 campeonatos, né? Não vamos entrar em muitos detalhes sobre esse fluxo do futebol argentino, mas era assim, no primeiro semestre tinha o torneio nacional e no segundo a primeira divisão, que é popularmente chamada de metropolitano. Para todos os efeitos, tanto um quanto o outro são campeonatos nacionais, campeonatos argentinos. O Independiente pegou 2 vices seguidos no começo da década, né? O que fechava o ano de 82 e o que abria a temporada de 83. Então bateu 2 vezes seguida na trave ali. As 2 competições foram vencidas pelo Estudiantes de La Plata, que entra em cena e vai ficar por um bom tempo nesse roteiro. O Estudiantes ganha primeiro em pontos corridos e depois, né, no começo de 83, numa final em 2 jogos. Era o Estudiantes que tinha o Alejandro Sabella, né, como camisa 10, depois ele virou técnico de muito sucesso, inclusive técnico da seleção argentina na Copa de 2014. E naquele 83 rolou a Batalha de La Plata contra o Grêmio, né? Aquele Estudiantes que faz um dos jogos mais icônicos da história da Libertadores, a Batalha de La Plata entre Estudiantes e Grêmio. Era esse Estudiantes o time que enfrentava cara a cara, peito a peito, o Independiente naquele 1983. Vem então o campeonato argentino do segundo semestre de 83 e o Independiente nesse sim se mantém ali brigando na parte de cima da tabela, mas agora com chances maiores de bater campeão, e a última rodada rendeu um épico que às vezes uma tabela por pontos corridos trata de criar, né? O Independiente chegou na rodada final com 46 pontos contra 45 do San Lorenzo. Ambos jogavam em casa. O vice-líder, que inclusive tinha sido rebaixado anos antes, vivia um momento de retomada de grandeza ali, o San Lorenzo, recebia o Platense. Então tinha um jogo em casa, o Platense no meio da tabela, já não tinha grandes ambições na liga. O San Lorenzo recebia o Platense para vencer e secar o Independiente, que tinha um ponto a mais. E o Rojo pegava simplesmente seu maior rival, o Racing. Acontece que o Racing estava rebaixado. Olha que coisa, na penúltima rodada, o Racing recebeu um xará, o Racing de Córdoba, e perdeu por impressionantes 4-3. E esse jogo acabou nem terminando. Quando o time da casa diminuiu o placar, a torcida entrou em êxtase ali, o bicho pegou na arquibancada, briga com polícia, tentativa de invasão de campo, coisa e tal. E o jogo terminou ainda com alguns minutos a serem jogados, 40, 41 ali do segundo tempo. A derrota deixava o Racing, o grande rival do Independiente, na segunda divisão. Um momento muito marcante até hoje, né? A queda do Racing em 83. Vamos ouvir a derrota do Racing? É o Racing quem faz o gol no finalzinho, diminui de 4-2 para 4-3, mas aí o bicho pega, o jogo termina, então ele vai para o clássico da rodada final, ya na segunda división. Vamos a oír. Racing de Córdoba, que son los que lucen la clásica casaca albiceleste. Viene el empate a los 10 minutos, después de esta serie de pelotas por elevación, de cabeza también Magallanes, el 1-1. Comenzaba a resurgir la esperanza y sobre todo se acrecienta cuando este tiro libre, pese a ser tocado por el arquero cordobés, lo manda al fondo de la red Tesare. 2-1 en el primer tiempo, está ganando el Racing local. De pronto el debacle a los 9, Maldonado empata 2-2, se dice la debacle, pero no importa, el tema fue lo mismo. Tiro libre, violento bombazo, Gasparini, Racing de Córdoba ya está en ventaja, 3-2. Y luego lo que sería el preámbulo, el cuarto gol que sella prácticamente
el descenso de Racing a Muchastegui a los 29. Ya pocos minutos después de esto comenzaron a caer los primeros proyectiles en el campo y se observaban intentos de entrar la gente a la cancha. Castelló iba a descontar de esta manera, poner el 4-3, pero faltavam 4 minutos e começa o intento. Tinha ainda, Pauleta, um clássico amargo na rodada final, né? Independiente e Racing se enfrentaram na rodada final. A gente vai cantar as escalações aqui. Pela primeira vez, o Independiente será cantado. Depois o Paulo cita o time do Racing. Gustavo Moricone era o goleiro. A linha de defesa com Zimmermann, Hugo Vilaverde, Enzo Trocero, um capitão histórico, e Nestor Clausen, um híbrido zagueiro lateral. Meio de campo com Ricardo Giusti, o Cláudio Marangoni, Ricardo El Boccia Bottini e Jorge Burruchaga. Um meio campo clássico. No ataque, Henrique Sánchez e José Percurani. O técnico José Omar El Pato Pastoriza. Entraram Sérgio Merlini e Carlos Carrizo. O Racing rebaixado e tentando tirar o título do seu maior rival. Carlos Rodrigues, Juan Solari, Jesus Campos Aquino, Diego Casteró e Henrique Veloso, Carlos Caldeiro, Ricardo Uran e Gabriel de Andrade, Matuziski, Carlos Lozano e Luiz Larrachado. O técnico era o Pizzuti. Porra, bom, hein? Um atacante chamado Larrachado. Bom demais, né? É um bom nome. Devia ser ruim, né? Porque caiu. Mas o nome é bom. Primeiro Bottini, que era um craque de bola, um professor, um catedrático da condução da bola, tocou para o Giusti. O Giusti encobriu o goleiro e abriu o placar 1-0 Independiente. No jogo de lá, né, o outro jogo de interesse da rodada, o São Lourenço estava só empatando, o que era muito bom para o Independiente. A torcida chegou a fazer uma festa antecipada, invasão de campo, invasão de gramado, uma fusarca com a cara do futebol argentino dos anos 80. O jogo parou várias vezes e os próprios jogadores tiveram que brigar no tete-a-tete ali com íntias, né, com torcedores, tiveram que fazer o papel de polícia ali para que a torcida voltasse para o seu lugar e a partida fosse retomada. Quando o jogo voltou, o zagueiro Trocero fez 2-0. Na sequência, o zagueiro Campos Aquino foi expulso. Então o jogo estava controlado. O jogo estava tranquilo para o Independiente. A torcida, inclusive, ironizava, né? Cantava uma música para o técnico do Racing. Tinha uma canção histórica nos tempos áureos, né, do Racing, lá que falava, na tradução livre aqui, né, já se vê, é a equipe do José, que é uma referência ao Juan José Pizzuti, né, porque ele foi campeão argentino em 66, ganhou a Libertadores em 67 com o Racing, só que agora, em vez de já se vê, eles cantavam a Série B, né? A Série B, a equipe de José. Muita gente que jogou ou que torce pelo Independiente coloca esse jogo como a maior loucura que viu num estádio, que viu num clássico. Foi um jogo muito, muito grande, véspera de Natal, 22 de dezembro, foi essa partida. Uma coisa inesquecível, e por inesquecível que é, a gente primeiro ouve um ambiente pré-jogo, reportagem da TV argentina local ali, né, pré-jogo, as pessoas chegando no estádio, e depois os gols do título do Independiente, o Independiente passando por cima do rebaixado rival. El Club Atlético Independiente está a punto de salir campeón. Va a jugar su carta decisiva precisamente con su tradicional rival, el Racing Club de Avellaneda. Estamos a pocos metros de las generales y ustedes pueden divisar también por las escaleras cómo se van agolpando los hinchas de Independiente en la parte alta del estadio. Sigue el número 10, Bottini, vamos a ver a quién habilita, lo vio a Giusti, sí, sigue Giusti al arco. ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Giusti, habilitado magistralmente por Ricardo Bottini. Trocero, sigue Trocero, probó, al arco, gol.
hizo Trocero de larga distancia con su pierna izquierda y casi sorpresivamente. Vamos entrar um pouco de cabeça nesse elenco para virar para a temporada 84, a temporada principal aqui da nossa história. O Independiente, então, é campeão argentino. Em 84 vai jogar Libertadores e lá na frente vai dar em Mundial. Passar por esse elenco histórico, começar pela defesa, claro, uma das referências era o Neston Clausen, um lateral direito, chegou ainda garoto no clube, jogou por toda a década de 80, era um dos 3 jogadores do clube no título da seleção em 86, era muito versátil ali na defesa, inclusive virou um técnico rodado pelo continente, a gente esbarrou com ele aí em edições recentes de Libertadores, por exemplo, e Sul-Americana, né? Ele passou por muitos clubes bolivianos recentemente, por exemplo, virou um técnico rodando bastante a Sul-América, o Clausen, campeão do mundo em 86. Figurinha na Copa de 90. Quem nasceu Também. em 84, quem nasceu em 84 lembra de todos os nomes das figurinhas da Copa de 90. O Nestor Clausen tá lá. A dupla de zaga lendária. Enzo Trocero e Hugo Villaverde. Eles jogaram juntos, primeiro no Colón de Santa Fé, e depois formaram essa parceria histórica, uma das maiores parcerias de todos os tempos na Argentina. Fizeram isso no Independiente. Chegaram com diferença de poucos meses, né? Um chegou em 75 e o outro em 76. Também correspondia, né, a diferença de idade entre eles, porque o Trocero era menos de um ano mais velho do que o Villaverde, então eles também coincidiam na faixa etária. E nos muitos anos que eles passaram juntos no clube, o Trocero deu uma saída, né? Deu um pulo na Europa, né? Inclusive foi um conselho do Menotti. O Menotti treinava a seleção, o Trocero pediu conselho, o Menotti falou: vai para a França que lá tá legal. Jogou no Nantes por 2 temporadas e meia, entre 79 e 81, antes de retornar. Quando retornou, claro, retornou para o Independiente. Já o Hugo Villaverde enfileirou anos na casa, até se aposentar em 1989. Não teve Nantes, não teve Japão, não teve China, não teve Arábia, ficou no Independiente. Há quem diga que o Villaverde deveria ter jogado, inclusive, a Copa de 82, mas acabou não chamado. O Villaverde, será que tem mágoa? Interrogação. Já o Trocero, além de jogar no Nantes, depois de voltar para o Independiente, antes de encerrar a carreira, jogou no México, jogou na Suíça e esse sim foi ao Mundial da Espanha, jogou a Copa de 82. Por que foi isso, né, Paulo? O Menotti aconselhou: vai para a França para eu te ver melhor? E aí chamou o cara, né? Deu moral, o cara estava na França, foi chamado para a Copa do Mundo. Villaverde, e aí para fazer uma diferença entre um e outro, né? Muito parecidos na idade, na história. O Villaverde era muito técnico, um jogador muito inteligente, antecipação de bola muito boa. Infelizmente o corpo sofreu com algumas lesões, então não deu para acompanhar a sua inteligência ali no vigor físico, né? E inclusive as lesões impactaram a sua vida na seleção argentina, enquanto o Trocero era aquele jogador mais de liderança, mais ídolo da torcida, uma coisa mais carismática. Ele marcava muitos gols, isso fazia com que ele fosse mais visto também, né? Era uma referência por essa capacidade de ir à frente. Uma dupla parece que nasceu um pro outro. Pauleta. Aliás, só lembrando aqui, ontem eu assistia compactos dos jogos, é impressionante como às vezes o time está trabalhando a bola e a bola é rolada pro Trocero chegar batendo, né? Hoje a gente fala tanto de versatilidade, troca de posição, do cara ultrapassar, coisa e tal, né? De uma certa capacidade dos jogadores em desempenharem mais funções, né? E do zagueiro construir muito. Mas o Trocero é mais um desses caras que, naquela época, chegava ao ataque com uma facilidade muito grande, com muita naturalidade, né? Apertava a passada e via os meias procurando por ele para fazer a finalização. E para fechar esse bloco dos zagueiros, registrar que o Trocero em 86, já com o Bilardo, não foi a Copa. Se em 82 ele teve essa moral do Menotti, em 86 foi diferente, ele chegou a jogar nas eliminatórias, fez parte ali da seleção no ciclo, mas perto da Copa o Bilardo chamou ele num bar para bater um papo e registrar e dizer de frente para o zagueiro que não iria levá-lo à Copa. Diz a história, e a gente vai ouvir o Trocero contando,
que ele atirou o café no técnico da seleção depois do Bilardo falar para ele: olha, você pode ir para a Copa como ajudante, não como jogador. Isso não se fala para um zagueiro, né? O zagueiro não quer ir para a Copa assistir. E aí o Troceiro ficou pé da vida. Era um jogador de personalidade forte, uma grande liderança, como você disse. Não topou legal esse papo furado do Bilardo. Una sorpresa, ¿viste? Porque fuimos a un bar que queda en Juan B. Justo y Corrientes, que ahora hay una estación de servicio. Cada vez que paso ahí, de vez en cuando, previo al Mundial, ¿viste? Del 86, que me citó Bilardo y me estuvo media hora hablando, ¿viste? Y todo lo demás. Y después me limpió. Bueno, pero no te voy a llevar como jugador. Si querés te llevo como ayudante, ¿viste? Y bueno, agarré el café y me fui, ¿viste? Fue un momento muy difícil, ¿viste? Porque yo había jugado todas las eliminatorias, hasta el último partido contra Perú, ¿viste? Hay una foto ahí que estoy sangrando porque me rompieron todo el ojo. Pero bueno, fue así. Foi assim, lamentavelmente foi assim. Esse já não é o primeiro áudio que a gente sobe, a gente subiu um pré-jogo, né, de Avejaneda em idioma espanhol. A gente sempre faz esse pedido de desculpa antecipado, né, tudo mais, porque embora seja uma língua que dê pra gente identificar boa parte do que se fala, às vezes, ninguém é obrigado a entender espanhol, né? A gente tenta fazer áudios não muito longos aqui para dar um tempero, mas vai subir algumas palavras em espanhol aqui, nem sempre a gente vai conseguir entender a íntegra do que se fala, mas é um jeito da gente ambientar o nosso podcast. No caso aqui, o Troceiro falando exatamente isso. Pô, ir como ajudante, joguei um café. Alguém já te jogou um café, um suco, uma água assim na cara, Paulo? Aquela treta assim, que pega o copo e tchá! Não, né? Não. Você sabe que eu sou um bundão, né? Eu não sou um homem de muitas tretas na vida. Né? Então não tive esse desprazer, não. Pois é. Eu também não, ainda bem. Aliás, nunca nem vi alguém pegar um copaço assim e jogar na cara do outro. O meio de campo não tem erro, né? O meio de campo é o titular nos 3 principais jogos que a gente vai tratar até aqui, as partidas dos títulos, né? Que é a seguinte: Ricardo Giusti, Cláudio Marangoni, Ricardo Henrique Bottini e Jorge Burruchaga. É um quarteto que não pode ser vendido separadamente, um quarteto que fala muito caro no coração do torcedor do Independiente. Eu começo falando do Giusti. O gringo jogou 2 Copas do Mundo, né? Foi campeão em 86, foi vice em 90, era o camisa 14, né? E titular do time argentino que conquistou a Copa de 86. Uma Copa, claro, foi a Copa do Maradona, né? Seu ex-colega, inclusive o Giusti, jogou com o Maradona no Argentinos Júniors, no fim dos anos 70, e depois foi para Avejaneda, jogou no Independiente por 11 anos. Então é um ídolo, né? Quem joga 11 anos num clube no nível do Giusti, claro, se torna ídolo. Ele é o primeiro dessa meiuca que a gente vai ouvir aqui no Botão, e todos os caras que jogaram ao redor do Bottini se derretem para falar do camisa 10, né? Ele é a grande estrela da companhia, ele é o ídolo de todo mundo, ele é um cara que quem jogou por perto e quem viu jogar não mede esforços para mostrar o quanto era bom de bola. A gente vai ouvir o Giusti falando então sobre seu camisa 10, né? Destacando que não cabeceava, que tinha um físico péssimo e como conseguia ser craque. É muito, muito legal assistir vídeos desse maestro jogando bola. Vamos ouvir. Esa apuesta en que, porque el Bocha te hace siempre exactamente la misma, o hacía la misma jugada. Él iba con la pelota al pie, bien pegada, y te encaraba directamente a vos. Y cuando llegaba que vos movías la pierna para quitársela, él te la tocaba. Y te la tocaba generalmente, o casi siempre, para la izquierda tuya, o sea, a la derecha de él. Siempre lo mismo. Entonces todas esas cosas, claro, uno se va dando cuenta después de tanto práctica y entrenamiento y jugar y eso. Entonces yo digo, a este se le había sacar siempre. O sea que te encaraba, movía yo la pierna izquierda, y el tipo te la tocaba y no había manera de agarrarlo, porque una vez que te tocó la pelota, cortita, pero no es que te la tiraba larga, cortita, tenía ese pique corto que no era inalcanzable. Mirá que el Bocha, siempre lo repetimos,
los que fuimos compañeros, el Bocha, un tipo que pelado, no cabeceaba, tenía un físico que comparado con los jugadores de ahora, le dirían un gordo. Hacía flexiones y no llegaba a la punta del pie. Entonces, son todas cosas, vos decís, puede ser un crack, un tipo con esos enormes contratiempos que le genera el físico, puede ser un tipo tan fenómeno. Y era tan fenómeno porque la cabeza le funcionaba más rápido que a cualquiera de los 22 que estábamos ahí adentro. Era un fenómeno total de la cabeza, impresionante, impresionante. Y tenía cosas como la gambeta corta y el pase, gol, fabuloso, inigualable. Yo no he visto ninguno. Por ahí lo podríamos comparar con Iniesta, pero, digamos, hace unos años, pero el Bocha fue maravilloso. Seguindo no meio de campo, o Marangoni era um volante, um camisa 5, digamos, um primeiro volante muito elegante. Começou no Chacarita Juniors, jogou no São Lourenço, foi ao Sunderland na Inglaterra, passou pelo Huracan, passou pelo Boca, jogou demais. Tinha bom chute de fora da área, acabou também renegado pelo Bilardo para ir à Copa do Mundo. Então é o único desse meio-campo histórico a não ser campeão do mundo no Azteca em 86. Os 4 caras desse meio de campo, dos 4, só o Marangoni não estava no título de 86. Vamos ouvir também o Marangoni falando sobre Bottini, o mais valente jogador que já vi, vai dizer o Marangoni. Ricardo es el tipo más valiente que vi en una cancha, pesando 50 kilos, cómo encaraba contrarios y cómo los apilaba y cómo esquivaba. El Bocha tenía una virtud, no solamente te gambeteaba, sino te gambeteaba y esquivaba la patada. Todo eso jamás lo vi. Tengo una anécdota con el Bocha, en contra. Yo peleando el descenso con Chacarita, ¿te imaginas? Con Chacarita peleábamos el descenso. Entonces fuimos a jugar a la cancha de Independiente. Nosotros necesitábamos empatar. Yo jugaba de 5, entonces el Bocha va a buscar cerca de la raya, le va a pedir la pelota al 4, el Bocha venía y te la pedía, y yo lo vi de espalda. Y dije, lo saco a Bochini de la cancha. Iban 5 minutos. Muy bien. Y ahí fui como una locomotora. Cuando Bochini recibe la pelota, yo me le tiro de atrás. Nunca sé cómo lo hizo. Él giró, me tocó la pelota por abajo, saltó y yo choqué contra el paredón, contra el foso de Independiente. ¿Te tiró un caño? Sí, me tiró un caño. Él hizo así, tic, saltou. Aí falamos de Jorge Burruchaga, né? O Burruchaga, Pauleta, jogou as 14 partidas nos Mundiais de 86 e 90. O cara foi levado para a Copa de 86 e Copa de 90. Jogou 14 jogos. É mais ou menos mais ou menos não, né? É o que o Cafu conseguiu fazer, né? Em 98 e 2002. Rivaldo também, né? Rivaldo, verdade. O Rivaldo... Se bem que eles jogaram contra a Costa Rica em 2002, foram poupados, né? Acho que foram poupados. Mas talvez, né? Jogou o time em reserva, né? Contra... Não lembro quem entrou, mas enfim. O espírito é esse. O cara jogou 2 Copas e bateu finalista nas 2, né? Então tava lá nas 14 partidas e é autor do gol do título aos 39 do segundo tempo contra a Alemanha na final de 86 no Azteca. Bom lançamento do Burruchaga, pode pintar a decisão da Copa. Burruchaga escapou, vai pra área, tocou. Golaço! Maradona lançando, Burruchaga escapando e na saída do goleiro faz o terceiro. Pode ser o decisivo, pode ser o gol da Copa do Mundo, pode ser o gol do título para a Argentina. Maradona lançando. Um meio-campista espetacular, senhoras e senhores. Depois de 234 jogos pelo Independiente, ele foi jogar também no Nantes, da França, onde virou uma espécie de lenda lá também, depois de ser o melhor estrangeiro do país na temporada de 85 e 86. Então, o cara chegou para a Copa de 86 como essa, né? O melhor estrangeiro da França
era o Burruchaga. Como técnico, treinou o Independiente, foi campeão da Recopa e da Supercopa em 95, né? Essa última sobre o Flamengo no Maracanã. Era o Burruchaga de técnico naquela contenda. Lembro desse jogo como se fosse hoje. Burruchaga, portanto, também um desses que brilhou como técnico depois de brilhar como jogador. E ele, claro, vai falar aqui também sobre o Bottini, presta sua adoração ao Bottini. A gente vai ouvi-lo falar agora sobre como, na opinião dele, não houve outro jogador como o Bottini, nem após o Maradona. E também ele cita que o Bottini era um jogador como o Messi, no sentido de que tinha poucas palavras, mas muitos olhares. Vamos ouvir. El Bocha hacía cosas que Diego no la hizo nunca. Dos cosas, el Bocha fue único en dos cosas para mí. Vos fíjate que era un tipo, como le decían todo, era pelado, flaquito, le tenía miedo a caerse y romperse no por las patadas que le tiraban, sino por de caerse y caerse mal. ¿Le tenía miedo él? Sí, él tenía miedo a caerse. Por eso mismo esquivaba las patadas. Vos fíjate, el Bocha no parece loco, un ¿Cómo? porque parece Mirá las imágenes del Bocha. Es una historia como de Fontana Rosa, en un cuento. Claro. Que el 10 tenía el miedo. Bocha, el Bocha era una cosa extraña, ¿viste? Porque hablaba poco. El Bocha le gustaba jugar y en las grandes batallas el tipo estaba... Es de los genios, por eso yo lo comparo después de Maradona a él, porque era un genio que el Bocha, sin hablar, en eso por ahí un pouco como Messi, não hablava muito, pero en las acciones... Você quase me pegou, mas a memória não me traiu. O Rivaldo jogou os 14, sim. O Rivaldo joga contra o Cafu que não, Costa Rica. O Cafu joga também. Quem não joga é o Roberto Carlos, do lado esquerdo entre o Júnior, e joga o Edilson na frente, no lugar do Ronaldinho Gaúcho, além do Anderson Polga na zaga. Mas o Rivaldo tá lá. Rivaldo jogou às 14. Chegamos Faz no parte homem, do né? misto quente. Faz. Chegamos no homem. Bottini, o enganche clássico, o típico camisa 10. O camisa 10 argentino de manual, o estereótipo. Se alguém fosse fazer um desenho animado com camisa 10... argentino da época, seria ele simplesmente, claro, o maior ídolo da história do Independiente. El Maestro jogou apenas pelo mesmo clube, estreou lá no Independiente em 72 e foi parar já em 91, ganhou tudo, é o sinônimo do Rei de Copas e é também a conexão entre o time dos anos 70 com essa retomada que a gente está detalhando de 83, 84. Sempre circulou pela seleção, mas nunca foi o cara com a camisa da Argentina, né? Coisa que acontece demais, principalmente nessa posição, né? Principalmente com um jogador que às vezes é muito importante, controla seu time, é o maestro do seu time, mas não consegue ter esse espaço na seleção nacional. Então o Bottini ficou fora da Copa de 78, ficou fora do Mundial de 82... e jogou uns minutinhos, finalmente, na Copa de 86 com o Bilardo. Ele entrou no finalzinho do jogo contra a Bélgica, substituiu o colega de time, o Burruchaga. Quando foi a campo, diz a história que o Maradona, olha que coisa, fã do Bottini, ele disse: "Bem-vindo, maestro, estávamos te esperando." Outra história é o Diego contando que depois de tocar uma bola pro Boccia nesse dia, ele disse que parecia que estava fazendo uma tabela com Deus. O Bottini chegou a dizer anos depois que não se sentia campeão do mundo, não sentia parte exatamente daquele time. E é curioso, né? Eu falei que às vezes isso acontece pelo futebol, né? Tanto ele quanto o ídolo do River também, o Norberto Alonso, são dois caras que se sentiram durante a carreira, de certa forma, desprestigiados pela seleção. Tem dessas, né? E é muito, muito legal. Recomendo para quem quiser procurar o final de Argentina e Bélgica. É impressionante como o Maradona procura seu ídolo em campo. A primeira bola espirrada da área, o Maradona já tenta dar um calcanhar pro Bottini, depois eles fazem uma tabela na entrada da área, o Bottini tenta uma bola pro Diego, que o Diego tá um pouquinho impedido. São momentos muito, muito especiais ali, muito mágicos, de um fã encontrando seu ídolo dentro de campo, sendo que o cara daquela Copa, obviamente, era o próprio Diego. A gente vai ouvir um áudio do Maradona pro Bottini em 2016,
que está aí disponível no YouTube, que repercutiu bastante. Me parece uma troca de mensagens pessoal entre eles, né? É o Maradona respondendo, enviando um áudio a um amigo, agradecendo alguma lembrança, mandando uma saudação, enfim. E é impressionante a devoção do Diego e como ele era, de fato, sensível e muito capaz de expressar suas emoções para as pessoas que ele admirava e para as pessoas que ele gostava. Vamos ouvir. Hola, maestro de los maestros. Usted me hace feliz cada vez que me habla. Y más en el día de mi cumpleaños y lejos de mi país. Yo aprendí con usted a sentarlos de culo, pero yo tocando la pelota, usted amagando. Yo le agradezco muchísimo su saludo y le voy a respetar y voy a decir en todo el mundo, que mi ídolo se llama Ricardo Bocchini. Después viene el Beto Alonso. Sí. Después viene el Beto Alonso. Después. Primero, usted me enseñó a querer la pelota. No importa el equipo, no importa la camiseta. Usted me enseñó a buscar la pelota. Y eso, los que entendemos, los que estamos en un nivel superior, nos entendemos. Un beso grande y ojalá que le esté pasando muy bien, maestro. Y si no, chífleme, no se deje manosear por nadie. Usted fue muy grande para la pelota, como para que estúpidos quieran aproveitar-se. Vendo um pouco do Bocchini, viu, Paulo, e principalmente ouvindo, né, isso tudo que você falou, essa coisa da relação dele com a seleção, dele não ter estourado do ponto de vista carismático para além do Independiente, eu fiquei pensando em quem ele poderia ser correspondente no Brasil, né? E me veio dois caras. Pelo jeito mais simples, que ele também é retratado como um cara mais simples, um cara de fala mais baixa, né? Me lembrei do Dirceu Lopes, que, cara, é uma sumidade no Cruzeiro, só não é o maior de todos os tempos ali, porque vai competir com o Tostão, né? Mas fica uma coisa, né? Caramba, por que o Dirceu não pegou umas Copas, não pegou uns 50 jogos de seleção, né? E não sai muito dessa coisa entre cruzeirenses, né? O tamanho do Dirceu Lopes. E o do Ademir da Guia, no Palmeiras, talvez, né? Que também jogou muito pouco numa Copa do Mundo e fica aquela coisa. É grande demais entre palmeirenses para comparar com a maneira como o resto do futebol brasileiro, enfim, trata o cara vendo o que ele fez na seleção e tudo mais. São esses dois caras. Eu cheguei a pensar no Muricy também no São Paulo, acho que não é o caso. Sei lá, pensei em alguns, mas sei lá, vendo o Bocchini, me fez lembrar mais até do Dirceu Lopes, pelo jeito, né? Pelo jeito, assim. E eu acho que tem uma coisa interessante da posição também, né? Como você trouxe aí nos exemplos, e acho que o Ademir da Guia é mais isso até do que o Dirceu Lopes, no sentido de que... o Dirceu também, mas no sentido de que é um tipo de jogador que exige um certo funcionamento do time, né? Que o treinador precisa bancar, né? Aí no passado mais recente, nos jogadores mais contemporâneos da nossa geração, a gente poderia pensar em Djalminha, Alex, Marcelinho Carioca, jogadores de criatividade que muitas vezes para o técnico era natural imaginar que eles não cabiam, né? Por isso, porque não é um cara que simplesmente você põe ali para fazer um corredor, você põe ali de um lado de campo e troca 6 por meia dúzia e pronto. Talvez os técnicos na Argentina não conseguiram encaixá-lo ou não conseguiram achar que
o time precisava seguir o ritmo deles. Muito mal comparando, porque eu acho que no fim das contas, obviamente, são jogadores de prateleiras diferentes. É um pouco o debate que se tem sobre o Ganso em algum momento, né? É muito bom tecnicamente, mas será que vale a pena esse cara ser o 10 no futebol de hoje, coisa e tal? Acho que passa um pouco por isso. Você vendo o Bottini jogar, e até naquele primeiro áudio que a gente subiu do Juste, ele fala isso, né? Não tinha um preparo físico, né? Como se falava também de Ademir da Guia, acho que passa um pouco por bancar esse tipo de jogador. E até na Argentina, que a gente projeta ou sente que esse jogador é mais bancado, né? O Riquelme tá aí para provar. Foi difícil, né? Foi difícil para que ele fosse bancado pelos técnicos. É muito doido, né? É muito doido. Um cara incontestável jogou 10 minutos de Copa do Mundo, jogou um finalzinho de jogo, já estava 2-0 contra a Bélgica. Era o nome do estádio do Independiente e jogou um finalzinho, né? Loucura. Vamos pro ataque, Pauleta. O ataque rodou um pouco mais, né? A gente ouviu acima na ficha Henrique Sánchez e José Percudani, titulares naquele dia contra o Racing. Esse segundo é o autor do gol do título mundial, que a gente vai citar mais à frente. Jogou no clube de 80 até 88. Naquela jornada no Japão, Pelito Percudani tinha só 19 anos e jogou ao lado de Barberón, La Porota, os apelidos argentinos, né? La Porota Barberón, que em 1978 surgia como substituto, aí sim um grande nome do futebol argentino mesmo, Daniel Bertoni, parceiraço do Bottini, inclusive, e La Porota Barberón faria 240 jogos pelo Independiente. Esses são os nomes de ataque, nenhum perto do tamanho do Bottini, mas entre Sanches, Percudani e Barberón temos muita fidelidade e lealdade ao clube e gols de título, por que não? O treinador era José Omar El Pato Pastoriza, moço de Rosário, outra lenda no Independiente, que interrompeu aquela sequência dos vices para levar o time a uma nova fase vencedora. Ele jogou no clube de 66 a 72 e foi técnico em várias oportunidades, 5 no total, a última delas em 2004, ano inclusive em que ele morreu como técnico vigente do clube. Ele era um cara muito politizado, um peronista, super falante, super vocal contra a ditadura, inclusive chegou a ser preso pelo regime. Treinou aqui no Brasil também, passou pelo Grêmio, passou pelo Fluminense ali em 85, ganhou Libertadores jogando e treinando, e hoje, até por conta, né, de ter morrido como empregado do clube, né, morreu servindo ao clube, é nome do vestiário do estádio Libertadores da América. Um grande, um cara muito, muito querido, muito, muito respeitado pela torcida local. Vamos ouvir um pouquinho do dia do velório, do enterro, do Pastoriza, né? Isso foi em 2004. Grandes jogadores, personalidades chegando. O óbito de Pato Pastoriza. Jugador y técnico, 9 títulos con el rojo y un sueño. Sí. Llevarlo arriba otra vez. Una lástima, realmente nos sorprendió a todos, que lo habíamos visto, como decíamos recién, el último viernes, el sábado, en un partido con Arsenal, donde se reencontró con un gran amigo, casi un hijo futbolístico suyo, como Jorge Luis Burruchaga, que hoy, al igual que todo el mundo futbolístico, se mostraba compungido. Lamentablemente se fue un hombre de fútbol, como decíamos recién, José Omar Pastoriza, pero deja muchísimas cosas, no solamente en el fútbol, sino también muchos amigos. Controvertido, frontal, futbolero nato, conocedor de códigos y de una mística inigualable. José Omar Pastoriza había nacido en Rosario, pero muchos lo consideraban un porteño de toda la vida. Ni bien trascendió la noticia de su fallecimiento, sus amigos acudieron de inmediato a su domicilio particular. Este é o meu time de botão, Independiente campeão do mundo. E a gente, para ganhar o Campeonato Mundial de 84, tinha que passar primeiro pela Libertadores. E é aqui que a gente chega. Libertadores de 84, Estudiantes e Independiente são os times representando a Argentina. Flamengo, Santos e Grêmio pelo Brasil. Esse último como atual campeão da Libertadores e do mundo, começando na segunda fase. Já aí você tem 5 camisas e 5 histórias, 5 times pesados.
Vale ficar de olho no Nacional do Uruguai, vice-campeão uruguai atrás do Danúbio, e também na Universidade Católica, que foi campeã no Chile. De prima, de pronto, no guia da placar, estes eram os grandes favoritos à Libertadores, os 7 times aí que você tinha que ficar mais de olho no começo de uma campanha. A campanha começou em 29 de fevereiro. Sabe por quê, Leandro e a mim? Porque era ano bissexto. E aí, imagina se não fosse um ano bissexto, quando a gente ia pagar essas horas, né? Você imagina o sol olhando pra gente e falando, tá me devendo, hein? Tá me devendo 6 horas do ano passado. A campanha começou num 29 de fevereiro, bissextaço, com um jogo local. Aquele grupo meio Argentina, meio Paraguai. Grupos da Libertadores divididos por 2 países. E o Independiente empatou em La Plata diante do Estudiantes 1-1. E era um início de chave, acontecia muito na época, com 3 jogos fora para o Independiente. Ele começou visitando o Estudiantes e ele já fazia uma viagem ao território paraguaio, ganhou do Sportivo Luquenho, se não me engano, de Chilaver a essa altura. E perdeu para o Olímpia. Então, fez 4 pontos no turno visitante. É uma campanha, ok, tudo sob controle, porque em casa venceu as 3, com direito a goleada no jogo principal, meteu 4-1 sobre o Estudiantes, líder da chave, vaga na segunda fase, e a gente vai ouvir um golaço de Bottini contra o Estudiantes. Ele recebe uma bola pingando na meia-lua e dá um tapa com nojo, um tapa por cima do goleiro. Ele acha um gol por cobertura, que esse não é exagero dizer, pouquíssimos caras que já jogaram bola na vida achariam esse gol de cobertura que ele encontrou. Vamos ouvir. Marangoni a Barcelona se la llevó de taco por arriba de Valverde, se metió en el área, tocó por Buffarini, está solo Bochini, viene para Bochini, le va a dar tiro por arriba del arquero. Os times brasileiros ficaram em outro grupo, né? O Santos e o Flamengo. O Santos, que era um time que tinha o Pita, o Zé Sérgio e o artilheiro da temporada, o Serginho Chulapa. O Santos que seria campeão paulista em 84, né? Mas começaria naquele ano, naquele título, um jejum que duraria até 2002. Fez só 2 pontos na Libertadores, ficou fora, nem passou de fase, até porque, né, Paulo, só passava um pro grupo. Eram 5 grupos, só o campeão ia para a segunda fase e se juntava ao Grêmio na fase final. O Grêmio, campeão do mundo em 83, então começava só na segunda fase. Quem passou de fase, já que não foi o Santos, foi o Flamengo. O Flamengo passou tranquilo, brincou no grupo, chegou na segunda fase para formar a triangular no grupo junto com o Grêmio. Na segunda fase de triangulares, o Independiente novamente passou bem, empatou fora com o Nacional e Universidade Católica e venceu as 2 em casa. Foi então invicto, 2-1 na Católica, 1-0 no Nacional de Aguirre Garay e de Carrasco, caras que jogariam no Brasil anos depois. Era jogo pela vaga, o Independiente jogava em casa e pelo empate, mas em caso de derrota dava Nacional na final. O gol foi de Burruchaga, o seu 5º na competição. Gol da vitória que a gente vai ouvir aos 15 do segundo tempo. O time argentino ia à decisão. Prácticamente no ha dejado jugadores arriba ahora Nacional. Bochini, atención, entraba Buffarini, rechazó el número 2, viene ese tiro. Gol de Independiente, ese rechazo corto, y fue Burruchaga, me parece, no Burruchaga. Atención, el autor del gol del equipo argentino.
Allí el estrecho abrazo de su compañero Jorge Burruchaga, autor del gol de Independiente. Independiente con este gol le está ganando a Nacional de Montevideo por... Esse jogo que deu em final, o Independiente alinhou com Gojén no gol. Gostou do Gojén? Gostei do Gojén. Ficou bom, né? Clausen, Vila Verde, Troceiro e o menino Carlos Henrique. Giusti, Marangoni, Bottini e Burruchaga, meio campo de Almanac, Buffarini e Barberon. No ataque, Pato Pastoriza de técnico. Do lado de lá, como diria o Bolacha, Grêmio e Flamengo, que trocaram uma vitória para cada lado, e que vitória foi a do Grêmio sobre o Flamengo, 5-1, e ambos atropelaram Universidad de Los Andes da Venezuela, eles precisaram de um jogo de desempate, empataram em pontos. Foi praticamente um mata-mata, considerando que a Universidade de Los Andes estava morto, só que um mata-mata que não... né? Perdeu as 4, e aí ficou como se fosse um mata-mata entre Grêmio e Flamengo, só que não tinha saldo, era pontos. Empatou em pontos, vai pro jogo de desempate. E quem tinha melhor saldo jogava pelo empate. Jogo de desempate no Pacaembu, e o técnico do Independiente viajou para assistir. O José Pastoriza pegou esse Varig bonito, desembarcou em Cumbica e teve a pachorra de assistir em loco o jogo no Pacaembu. Grêmio contra Flamengo no Pacaembu. Gosto dessas desprogramações mentais, Pauleta, de imaginar um jogo desse no Pacaembu. Uma nota para quem apitou esse jogo. Arnaldo César Coelho. Não, é mais clichê ainda. Romualdo Arte Filho. Não. Não, Lucílio, é inacreditável. Bosquilha. Não. É só você pensar bem. Porra. Pô, mais do que esses Wright. Não sei, não. José Roberto Wright. Perfeito. O Wright ganhou, né, depois das atuações recentes, ele ganhou como prêmio Flamengo e Grêmio. Um Flamengo e Grêmio no Pacaembu pela Libertadores. Depois do Flamengo e Galo no Serra Dourada. Exato, não, tava tudo certo. Vamos de Wright. O Grêmio, que tinha a melhor campanha, tendo feito um histórico 5-1 no Flamengo na fase anterior, jogava, portanto, pelo empate, um Pacaembu lotado, mais de 50 mil pessoas, segundo o Jornal dos Esportes, 0-0 em 90 minutos, 0-0 nos 30 minutos de prorrogação e deu Grêmio. Empataram por pontos, o Grêmio passou por ter melhor saldo. Valeu a pena aquela goleada contra o Flamengo na fase anterior e valeu a pena também ter goleado o time da Venezuela. Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, jogo único, desempate no Pacaembu. O Flamengo, canta o Flamengo e eu fico com o Grêmio. Filhol, Leandro Peixe Frito, Guto, quem é Guto? Que pinta um Guto assim no Flamengo de 80? Eu não conheço o Guto, com todo... Cadê você, Guto? Moser e Adalberto, Andrade, Adílio e Helder, Bebeto, Tita e João Paulo, técnico Zagallo, entrou o veterano Nunes. Cometi uma injustiça, viu? Quem apitou é o Wright, eu tava certo, mas você citou Arnaldo César Coelho, ele bandeirou. Bandeirou esse jogo. Não vou saber informar agora se do lado de cá, nos bancos do Pacaembu, ou se do lado de lá, na curva da arquibancada. O Grêmio avançando à final da Copa Libertadores de novo. João Marcos, Casemiro, Baidec, De Leon e Paulo César Magalhães. China, Osvaldo e Luiz Carlos. Renato Portaluppi, Guilherme e Tarciso. Entraram Bonamigo, ele mesmo, e Gilson Gênio. O técnico era Carlos Froner. Chegou tocando, batendo para fora o Helder. Vai acabar, vai se classificando o Grêmio para enfrentar o Independentes da Argentina. Final de jogo no Pacaembu. Final de jogo no Pacaembu. O Grêmio é o representante brasileiro na Taça Libertadores. Rapidamente, Mário Jorge Guimarães.
classificado aí o Grêmio, agora jogando com o Independente. Infelizmente difícil classificar, partida bastante difícil, exigiu muito. O Flamengo também demonstrou mérito, poderia ter chegado à final tão bem como nós chegamos. E agora vamos esperar o bonito ambiente do Pacaembu com um apito final e coisas de outro tempo, né, Pauleta? Os presidentes de Grêmio e Independiente viajaram às pressas para Montevidéu assim que acabou esse jogo de desempate para decidir ali, fio do bigode, tete a tete, sentados na mesa, conversando quais seriam as datas da final que ainda não estavam definidas. Mas não era só as datas, não, que tinha para definir. A reunião servia para decidir quem jogava em casa a segunda partida. Algo que também não estava definido. Gente, não tinha no regulamento quem jogava em casa a primeira partida e quem decidia em casa o segundo jogo. O jornal Gaúcho, 0 Hora, descreve que a presidência gremista, né, a comitiva do Grêmio estava viajando confiante de que decidiria no Olímpico a Libertadores, porque, ora, o campeão do mundo tem prioridade, a Conmebol vai se lembrar disso na hora de decidir aonde vai ser a final. Agora fico imaginando hoje em dia, né, chega numa final Palmeiras e Flamengo, Leila e Landim tentando discutir numa mesa onde vai ser a final, se a final vai ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É impossível imaginar isso, mas em 84 foi o que aconteceu. E o Grêmio tinha uma excursão marcada para agosto, o Independiente ia perder meio time para a seleção em setembro, então as finais tinham que ser logo em julho, logo coladinhas no jogo de desempate, que foi no dia 19 de julho. Então fica assim, o Grêmio passou pelo Flamengo no Pacaembu dia 19, dia 20 começa a discussão ali da onde vai ser, coisa e tal das finais, dia 21 a coisa já tá pegando, ingresso vendendo, jornalista se ajeitando, coisa e tal, e dia 24 já estaria marcada a primeira final. O Grêmio perdeu aí no braço de ferro, a segunda partida seria na Argentina no dia 27, ida em Porto Alegre 24, volta em Avejaneda 27. Ou seja, 8 dias depois de tirar o Flamengo no Pacaembu, a Libertadores já estava encerrada. E o primeiro jogo em Porto Alegre mostrou toda a firmeza do Independiente. O Grêmio talvez possa se queixar de um cansaço maior, porque jogou esse jogo contra o Flamengo, mas o fato é que o Independiente ganhou e ganhou bem. Não no placar, mas ganhou bem. O lateral esquerdo Henrique, de só 19 anos, marcou o Renato Portaluppi muito bem. O Clausen foi muito bem na contenção ao Tarcísio, né, do lado direito da defesa. Passado aquele momento de ímpeto, né, você está jogando em casa, o time do Grêmio tentou o abafa. Acabou ali. Aos 24 minutos, o Bochini trabalhou a bola do jeitão dele, tocou na medida para o Burrochaga. Os argentinos fizeram 1-0 em pleno Olímpico Monumental no Rio Grande do Sul e controlaram a partida, não tiveram mais atrás no placar. Se mantiveram na frente até o fim. Um passe magistral do camisa 10, uma atuação muito segura do goleiro Gogem. A vantagem para a volta era até pequena para o que o Independiente conseguiu jogar em Porto Alegre. E o Bochini chegou a dizer, tínhamos que ter vencido por 5-0. A confiança era grande. E, inclusive, assistindo o jogo, né, aqui montando o roteiro, você vê pela transmissão brasileira como o comentário no segundo tempo já é um clima de, olha, o Grêmio não conseguiu jogar, o Grêmio vai ter que melhorar muito para ganhar lá na Argentina, porque, de fato, a atuação deixou a turma brasileira meio assustada, assim, de, olha, os caras botaram na roda. O zagueiro De Leon, liderança do Grêmio, né, disse anos depois, numa entrevista, ele lembrou de uma jogada que o Independiente foi tocando a bola incansavelmente, até que um chute parou na trave, e disse, né, o Independiente nos atropelou, né, fazendo ali respeitando muito a atuação de fato dos visitantes em Porto Alegre, uma superioridade, acho que dá para dizer, poucas vezes vista numa final continental, num jogo desse tamanho. A gente vai ouvir então, no jogo de Porto Alegre, Celestino Valenzuela, da RBS, chamando o repórter Luiz Carlos Melo para escalar o time visitante,
E na sequência, a gente joga pro gol de Burruchaga. O Independiente fazia 1-0 aqui no Brasil. Escalação das equipes, repetindo então, o Independiente Luiz Carlos Melo. Camisa 1 para Gogem, Clausen é o lateral direito, Vija Verde é o zagueiro central, Troceiro, quarto zagueiro, e Henrique, o lateral esquerdo, Marangoni é o cabeça de área, pela direita, Juste, e pelo lado esquerdo, Bocchini. Burruchaga é o ponteiro direito, Buffarini, centroavante, e Barberon, o ponteiro esquerdo. O Osvaldo ia, tranquilo, foi derrubado pela... Da bola na área, Barberon foi encoberto, aí o De Leon estava lá e saiu jogando. Guilherme entre dois foi desarmado. Bottini demorou, entregou para Burruchaga, saiu o goleiro. Gol! Gol do Independiente Burruchaga! Um lançamento perfeito do Bottini para ele. Repare no replay. É esse o problema do Grêmio. Está dando muito espaço e deixando o Independiente vir no toque de bola. O jogo da volta, o jogo do título. Gogem, Clausen, depois Zimmermann, Hugo Vilaverde, Troceiro e Carlos Henrique, Juste, Marangoni, Bottini, Burruchaga, Buffarini e Barberon, técnico Pato. João Marcos, Paulo César, Baidec, Hugo de Leon e Casemiro, China, Osvaldo, Luiz Carlos, Renato Portaluppi, Guilherme e Tarcísio, técnico Carlos Froner. Pauleta. Como mostra aí a escalação, o Grêmio já não era o Grêmio do Valdir Espinosa, campeão um ano antes contra o Peñarol, mas tinha ainda remanescentes da final de julho de 83, claro. Baidec e de Leon era a dupla de zaga, o lateral Casimiro Mior, os meio-campistas China e Osvaldo, os atacantes Renato e Tarcísio, ou seja, o Grêmio tinha 7 titulares repetidos em relação à decisão passada. Vale lembrar que no time que ganhou o Mundial do Hamburgo em dezembro, 2 nomes bem importantes já não estavam mais, né? O Paulo César Caju já em final de carreira e o Mário Sérgio que pingou só para jogar aquela Intercontinental e jogou demais. Ou seja, é um Grêmio com casca de final de Libertadores, mas também não é exatamente o Grêmio que ganhou do Hamburgo 6, 7 meses antes. Temos o meu time de botão, que conta essa saga do Mário Sérgio, né? Um bom episódio, inclusive, sobre o Mário Sérgio Pontas de Paiva. O jogo de volta foi, digamos, mais normal. O goleiro gremista dessa vez salvou a principal chance do Burruchaga pelo Independiente. A partida foi levada dentro da medida do possível de uma final de Libertadores num banho-maria, né? Demora para cobrar lateral, demora para bater tiro de meta, recua, o goleiro pega com a mão. Para assistir os trechos como a gente assistiu hoje em 23, dá a sensação que o jogo consegue, quem quer mastigar o jogo consegue mastigar mais do que hoje. O empate era suficiente para o Independiente ser campeão e foi o que aconteceu. Era a 5ª Libertadores da carreira do Bottini, que evidentemente se tornava o maior de todos dessa história. Na época, eram 7 títulos do Independiente em 7 finais disputadas, o que é um número gabaritesco, um número absurdo, um retrospecto melhor até do que aquele que o Real Madrid possuía naquele momento. O Real Madrid tinha uns vices na época, né? Já tinha perdido o final. Hoje não nem conta, né? Hoje o Real Madrid disparou, mas na época era essa a comparação. Independiente aqui, Real Madrid lá, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa. Vamos ouvir o fim da transmissão, fim do jogo, né? Pela transmissão brasileira, a festa em Avejaneiro, o lamento da transmissão gaúcha e coladinho a transmissão deles, a transmissão argentina, saudando o campeão. E teve dentro do campo o domínio do jogo. Só não soube como atacar e o Grêmio, portanto, paga caro nessa final de Libertadores pela péssima partida que fez na terça-feira. Ok, você está vendo ali os 45 minutos, estamos nos descontos. E a torcida em Avejaneira pula muito e festeja o título. Vamos à cobrança de arremesso manual. É Zimmermann para o Independiente, que empata com o Grêmio em 0-0. Cobrança de arremesso manual feita. Bola em jogo. Aí é a vez do goleiro, João Marcos. O Grêmio tem muita pressa nesses descontos em Avejaneira. Vai lá o Baidec.
Rolou para o lado direito, onde está o Casimiro. Aí o juiz encerra o jogo. Está terminada a partida em Buenos Aires, em Avejaneda. Clube Atlético Independente, campeão da Taça Libertadores de América de 1984. Ya se cumplió el tiempo reglamentario. 15 segundos adicionados. El árbitro, todo el público de pie en el estadio. Independiente ganador de la Copa Libertadores de América. Acaban de empatar Independiente de la República Argentina y el Gremio de Porto Alegre, Brasil, 0-0. Y con este resultado y como consecuencia de la victoria del martes último en Porto Alegre por 1-0 con gol de Jorge Burruchaga, Independiente es el campeón, Independiente es el ganador de la Copa Libertadores de América en su versión 1900. Independiente campeão da América, foco total na Libertadores, o time não teve muita força, ou muito interesse, ou muito gás para defender o título nacional, e batendo o Grêmio, a prioridade, claro, era voltar a ganhar o mundo. E para ajudar, em 9 de dezembro de 84, no Estádio Nacional de Tóquio, o rival era o Liverpool, um duelo diante de um time inglês, diante do futebol inglês, meses depois da Guerra das Malvinas, o primeiro jogo entre os países desde um fim oficial ali do conflito. Claro, um sentimento político muito forte, um sentimento de honrar o país diante dos europeus e essa sensação, claro, de entrar na história por, quem sabe, bater nos ingleses meses depois da guerra. O Raul Alfonsín foi o primeiro presidente eleito na Argentina após a ditadura, né? Você tem a abertura, a redemocratização, e o Raul Alfonsín é o primeiro presidente eleito na redemocratização. E ele era torcedor, adivinha de quem? Do Independiente. E não era pouco não, viu? Raul Alfonsín era daqueles de mudar a agenda presidencial para conseguir assistir ou ouvir o seu clube do coração. Ele assume a cadeira presidencial em 83, e se o presidente vestia o vermelho do Independiente, você junta a isso o fato de que o técnico do Independiente era um cara muito politizado, foi uma voz contra a ditadura, você tinha aí a possibilidade de uma aproximação, tinha uma ponte ideológica, uma ponte progressista ali, entre o presidente do país, torcedor, e o técnico do time, politizado. Isso aconteceu, né? Essa aproximação aconteceu perto da final do Mundial em Tóquio. E fato é que o jogo teve perto de ser cancelado, era um debate na Casa Rosada, entre políticos, inclusive, claro, porque ingleses e argentinos não tinham qualquer relação diplomática naquele momento. Inclusive, um subsecretário de esportes, à época, o Rodolfo Mitingo O'Reilly, um ex-atleta de rugby, era fortemente contra ter o jogo, né? Achava que não tinha condições de, nesse momento, bater, cruzar, trombar os ingleses lá do outro lado do mundo. Já o capitão do time, o zagueiro Troceiro, usou a imprensa para dizer que queria o jogo sim, que ele não via razão para outros esportes terem cruzamentos entre argentinos e ingleses, mas o futebol não. E um grupo de atletas foi ao Congresso para falar isso, queria um jogo, não teria problema diplomático e não tinha por que o futebol ser suspenso por conta disso tudo. Aí, no fim das contas, todo o governo se fechou ali numa sala, ministro de Relações Exteriores, chefes, coisa e tal, mas a última palavra era do presidente, claro, e o presidente, que tinha interesse em diminuir essa animosidade geral, também queria muito, claro, ver o Independiente jogar e, quem sabe, bater campeão lá em Tóquio. Era inevitável, no entanto, que um clima nacionalista, né, tomasse conta do pré-jogo. A revista El Gráfico, a maior de futebol na Argentina, por exemplo, saiu com o seguinte título: "O país está com o Independiente". Talvez os torcedores do Racing discordem disso, mas o clima nacionalista ao redor do clube vermelho de Avejaneda era
indisfarçável. Os jogadores foram, inclusive, à casa do governo antes da viagem, então, sabe, receberam a bandeira nacional das mãos do presidente. Isso é tudo gesto simbólico de missão diplomática, né? O time do Independiente sabia que tinha um interesse maior ali, um interesse diplomático, governamental na sua viagem. Uma vez no Japão, na véspera da partida, o capitão do time troceiro voltou a falar com a imprensa e acendeu um pavio perigoso. Numa entrevista, ele lembrou dos soldados caídos da Argentina, abrindo aspas para ele. Eu fui soldado, poderia ter acontecido na minha época, ou com qualquer um de vocês. Temos um país que nos apoia e não vamos decepcioná-los. Isso não é uma guerra, mas vamos dar uma resposta. Foi as palavras do troceiro. Isso não é uma guerra. Só vamos lembrar que eu fui soldado, que rolou uma guerra, que o país está com a gente, que a gente não pode decepcionar o nosso país. Mas não é uma guerra. Não. Tá bom? Não é uma guerra. É só um joguinho de bola. O Liverpool, curiosamente, ainda não tinha o Mundial. O Liverpool já tinha conquistado antes 3 Copas da Europa. Em 2, ele não foi para o jogo contra o Sul-Americano. E na sua última tentativa, nos lembramos bem, tomou um saco do Flamengo em 81, portanto era o 4º título europeu do Liverpool e ele ainda não tinha sido campeão do mundo. Olha o Independiente, Pauleta. Gojeni, Clausen, Vidia Verde, Troceiro e Carlos Henrique. Juste, Marangoni, Bottini, Burruchaga, Percudani e Barberon, mais ou menos, acho que é o time ideal do Pastoriza, sem nenhuma lesão, sem nenhum desfalque maior. Pato Pastoriza, o técnico. O Liverpool, Grobelar, Phil Neal, Alan Hansis, Gary Gillespie e Alan Kennedy, Craig Johnston, John Wark, John Molby e Steve Nicol, Kenny Dalglish e Ian Rush, o técnico Joy Fagan. No apito, ele mesmo, caixa alta no roteiro, Romualdo Arpe Filho do Brasil. Ganso. E aí eu te falo, né, Leandro e a mim, como é que a gente acha que a arbitragem brasileira é a pior que tem no mundo e os caras estavam sempre nas cabeças, né? É final de Copa, é final de Mundial. Cara, Liverpool Independiente. Não é um joguinho qualquer não, né? Não é um joguinho qualquer. A FIFA chamou o Romualdo Arpe Filho Avelange, pra apitar. Né? Pois é, o poder do Avelange, que inclusive estava lá no jogo, as imagens mostram o Avelange. E uma coisa interessante de um brasileiro escalado para apitar um jogo de um argentino, né? Acho que hoje isso deve ter gerado debate na época, claro, mas acho que hoje se evita isso, né? Acho que não colocariam um sul-americano para apitar um jogo desse. E bola rolando, o apito do Romualdo, aos 6 minutos, o Liverpool afastou uma bola, o Marangoni respondeu, virou uma ligação direta para o Percudani, que venceu o goleiro rival, deu tapa para marcar 1-0 com 6 minutos e fazer o gol do título argentino lá no Japão contra os ingleses. Vamos ouvir? A transmissão é em inglês, o gol do Rojo lá em Tóquio. And not offside as Percudani breaks away. Percudani with a chance. It's a goal! Independiente have broken away and scored in 6.5 minutes with their first attack. Grobelar beaten. Liverpool claim offside, but the Argentine celebrates a goal early on by 19-year-old Jose Percudani. Through there by Marangoni. Offside claim Liverpool. No, says the referee. And Percudani goes on and through and scores. Good goal. Percudani, o autor do gol do título, não foi um gênio do futebol argentino. Você não vai ter uma lista de pessoas falando o quanto ele era maravilhoso, como ouvimos sobre o Bottini daqui a pouco. Sequer era titular do Independiente na Libertadores, mas estava ali, marcado para a história ao se tornar titular e fazer o gol do título. Torcedor do clube, ele, quando era criança, ele queria ser o Daniel Bertoni. A gente citou o Daniel Bertoni no começo, um grande parceiro do Bottini. Na verdade, ele queria ser o Bottini, né? Acontece que ele era o caçula da família, né? O irmão mais velho, eu sou o Bottini. Aí sobrou pro Percudani ser o Bertoni.
faz parte. No fim das contas, o Percudani não jogou mais com o irmão, jogou com o próprio Bocchini em Tóquio, sendo campeão do mundo. Foi um jogo duro, claro, o Liverpool ficou mais com a bola depois de tomar um gol logo no começo, insistiu, pressionou. O jovem lateral Henrique, que se destacou tendo que segurar o Renato Gaúcho, agora tinha a missão de não largar o Craig Johnston, camisa 10 do Liverpool, e deu certo. Não é que o Liverpool empilhou grandes chances, mas ficou com a bola, claro, foi atrás do gol, depois de levar 1-0 logo no comecinho. Vamos ouvir, material da Fox Sports, o fim de jogo, um material não ao vivo, né? A gente não achou material ao vivo em espanhol, mas a gente tem um material de fim de jogo da Fox Sports da Argentina. Molvi, momento imborrable para el Club de Avellaneda, el final que marcaba Romualdo Arpefilo y los saltos, los abrazos, la felicidad de Independiente. Campeón de la Copa Intercontinental, campeón del mundo en Japón. Percudani se iba a llevar el auto. Las dos copas ya estaban en las vitrinas de Independiente. Club copero, si los hay en Sudamérica. El festejo de Burruchaga con Sergio Merlini. Así aparecía Zimmerman también para abrazar al gran arquero. Troceiro, o capitão argentino, e Kenny Dalglish, o capitão inglês, trocaram camisas no vestiário. Isso pode, isso simbolicamente é um gesto notável, dada a animosidade diplomática ali entre as duas partes. Infelizmente não tem uma foto disso porque foi feita no vestiário, mas os relatos são de que trocaram camisas. O Independiente voltou para a Argentina diretaço para a sala do presidente. O presidente queria beijar o troféu de campeão do mundo, como estadista e como torcedor. Ele queria ver a taça de campeão do mundo. O Independiente, em 84, era campeão do mundo. E eu, Pauleta, tinha 2 meses e 1 dia quando a bola do Percudani entrou na rede inglesa. Que beleza! A gente vai passar a régua nessa história. Lembrando que o Independiente entra, então, já nas fases finais da Libertadores de 85, por ser o atual campeão, claro, mas acabou eliminado pelo Argentinos Júnior no duelo local. Em 86, a seleção da Argentina tinha 3 jogadores do Rojo no título mundial, Bocchini, Juste e Clausen, mais o Burruchaga, que a essa altura já é jogador do Nantes. Não é pouca coisa, 4 pilares daquele time estão entre os 23, do time campeão do 22, mundo. E olha que poderia ter o Marangoni, como a gente já falou, o único dos caras aí do meio-campo que acabou não tendo o espaço na seleção que foi ganhar a Copa. A Copa de 86 ainda eram 22, né? 23, pois é. A primeira com 23 é o quê? 2002. 2002, né? Ricardo Bocchini é o recordista de jogos pelo clube, 714, e hoje dá nome a tudo quanto é coisa no clube, né? O estádio, evidentemente, se chama Bocchini, mas as tribunas também, né? Você fala pro parceiro, vamos ver o jogo hoje na Bocchini alta ou na Bocchini baixa? O cara, eu prefiro ir na Bocchini lateral, tal. Tudo é Bocchini na quadra do Independiente. Já a sala de troféus, que o Bocchini contribuiu tanto para ser uma sala riquíssima, diminuiu de movimento. O Rojo venceu só mais 3 vezes o argentino desde então, em 89, em 94 e em 2002, e internacionalmente ganhou as Supercopas já citadas hoje aqui, das Sul-Americanas de 94 e 95, a Recopa de 95, as Sul-Americanas de 2010 e 17 e a Suruga Cup de 2018. Não Cadê é pouca você? taça. Cadê você, seu Suruga? Caiu no 1, 2, 3 milhos, seu Suruga? Não chama mais nós pra bater uma bolinha? Ô, seu Suruga, eu quero bater uma bolinha, seu Suruga. Pô, não é pouca taça não, viu? 2 Sul-Americanas, uma Recopa, 2 Copas Sul-Americanas. Pô, são 5 taças aí, não é pouca coisa, mas pro patamar, no qual se encontrava o Independiente,
o contraste é grande. E o daqui para frente é um problema, né? Porque o Independiente vive uma fase muito difícil. A fase econômica do Independiente é a pior dentre os grandes clubes da Argentina. O clube apareceu pela última vez na Libertadores em 2018, sem brilho, né? Sem nada que lembrasse o tempo de Reis de Copa. Parou nas quartas diante do River Plate. Passou inclusive pelo Santos por causa daquele jogo dos tribunais, né? Um placar que quem deu foi o tribunal, o jogo do Pacaembu lá, de uma loucura, né? Escalação irregular do jogador do Santos, do Sanches. A situação do Independiente não é nada boa, mas quem foi rei uma vez e quem é rei até hoje com mais número de taças, não pode perder a majestade, não pode perder o seu espaço na historiografia da bola no meu time de botão. Muito, muito grande o Independiente, muito grande nos anos 70, muito grande de novo nesse momento de anos 80 que a gente passou por aqui. E como você disse, beliscou aí um título ou outro recentemente, mas claro, tá longe, né, de ser um protagonista de fato da elite sul-americana e mundial nos tempos atuais. O último áudio que a gente vai chamar é o Bottini agradecendo a Diego Maradona. Diego havia pedido para o estádio ter o nome do Bottini lá em Avejaneda, o estádio Libertadores da América também tem o nome completo do grande ídolo, e o Rojo atendeu, portanto, né, resolveu oficializar o nome do Bottini como nome do estádio, e na fala do grande ídolo, ele agradece a Diego, isso já é após a morte de Diego Maradona. E é muito legal ver como a relação deles era muito bonita e como faz parte da biografia desse time, da biografia desse grande ídolo, ter no Diego Maradona o seu admirador, o seu fã mais ilustre, né? Vamos ouvir o Bottini agradecendo o Diego num dia em que ele próprio, Bottini, era homenageado em casa. Também quiero agradecerle. Hoy ha pasado un año y medio cuando estuve acá con Diego Maradona, que estuvimos en el homenaje que le hizo Independiente a él. Él acá dijo que este nombre tiene que ser el Ricardo Enrique Bottini, y hoy yo creo que si él estuviera vivo estaría acá presente, emocionándose como siempre me lo dijo a mí, que cada vez que hablaba conmigo se emocionaba mucho porque él me venía a ver acá, claro, a la cancha cuando era chico, cuando nosotros ganábamos esa copa. Él venía a ver a Independiente y siempre me dijo que yo era su ídolo. Por eso hoy me hubiese gustado muchísimo que pudiéramos estar acá juntos, pero bueno, desde algún lugar del cielo él estará agradeciendo. Estará contento como podía estar acá hoy con nosotros. E a gente fica por aqui. O meu time de botão do Independiente de 84, campeão do mundo, está contado. Estivemos no Uruguai 2 anos atrás, né, Pauleta? E um abraço para todo o povoado de Belo Horizonte, no interior ali de Montevidéu. E a gente assistiu um jogo do Independiente, né? A gente chegou na quarta-feira lá, ligou a TV que ficava em cima da geladeira, passou um Independiente River Plate maravilhoso, né? O Independiente ganhou do River Plate, de modo que, puxa vida, no Uruguai nunca vimos o Independiente perder um jogo. Um beijo pra você, viu? Valeu, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão. Agradecemos demais os compartilhamentos nas redes sociais, a gente precisa disso, as sugestões dos episódios. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo, mas podem ter certeza que estamos tomando nota e, vez ou outra, quase sempre eu diria, o programa nasce de alguma sugestão que chegou por parte dos ouvintes. Um abraço.